estudantes da segunda série, nesse vídeo nós vamos falar sobre o sistema nervoso dos mamíferos, só que a segunda parte, vamos lá? Então a gente vai falar mais especificamente do sistema nervoso humano. E ele é responsável por controlar as ações voluntárias e involuntárias. Voluntárias são aquelas que a gente tem controle, que a gente decide se vai ter ou não. E as involuntárias são aquelas que a gente não controla, que elas simplesmente precisam acontecer. E o nosso sistema nervoso, ele se divide em sistema nervoso central e periférico. Central é formado pelo cérebro, né, todos os órgãos que estão no encéfalo e a medula espinhal. E o periférico, o restante, né, todos os nervos e gânglios que fazem parte do restante do corpo, tá? Então, no sistema nervoso central, a gente tem o cérebro, que é responsável, né, pelos órgãos dos sentidos, né, interpretação dos sentidos. A gente tem o tronco encefálico, que é formado ali pela ponte, pelo bulbo, por exemplo, que vão controlar ali tudo que é automático, respiração, batimentos cardíacos. A gente tem o cerebelo, que vai fazer o controle ali do equilíbrio e tudo mais, os movimentos dos músculos. E a medula espinal, que vai fazer a ligação entre esses órgãos do encéfalo com o restante do corpo, tá? O cérebro em si, ele pesa em torno de 1,450 kg, é formado por 2 hemisférios, tá? E ele apresenta várias áreas ali responsáveis pela interpretação, memória, pensamento, respostas motoras. O córtex pré-frontal aqui na frente, ele é responsável, por exemplo, pelo nosso comportamento, certo? E claro, entre o encéfalo, entre o cérebro e a caixa craniana, a gente tem que ter uma proteção para evitar os choques, né? Para evitar aquele traumatismo craniano, né? Então, por isso a gente tem ali, entre elas, a gente tem as meninges e o líquido cefalorraquidiano, que vai evitar esse choque ali, né? As meninges, elas são chamadas de dura mater, aracnoide, tá? E a pia mater. E entre elas e o cérebro, ainda a gente tem o líquido cefalorraquidiano, que vai justamente evitar esse choque. No caso de uma meningite, por exemplo, são essas meninges, né? Essas membranas que estão inflamadas e que daí podem dar diversas consequências e, de repente, pode ser até fatal se não for tratado, ok? O cerebelo, né, a função dele é do equilíbrio, tá? Então ele faz a manutenção do tônus muscular, dos músculos em si, auxilia no movimento, no processo de aprendizagem motora, quando você aprende a ter equilíbrio, quando é pequenininho. Então é sempre o cerebelo que está em plena ação quando se trata de equilíbrio de movimento. Ok? O tronco encefálico, essa região aqui que faz ligação com a medula espinal, ele é responsável por frequência cardíaca, respiração, a pressão arterial, então todas aquelas partes que são automáticas do nosso corpo, certo? A medula espinal vai fazer a ligação entre os órgãos do encéfalo com o restante do corpo, certo? Vai conduzir essas informações, mas ela também é responsável pelos atos reflexos, né? Esses atos reflexos, eles são aqueles movimentos automáticos que a gente tem, por exemplo, no caso de encostar em uma agulha ou de encostar em algo quente que queime a pele. Então a gente tira rapidamente porque é a medula que mandou a informação para o músculo. Então a informação não precisou ir até o cérebro para ser interpretada, demoraria muito. A medula faz esse papel, certo? E o caminho que o neurônio, né, que essa informação passa de um neurônio para o outro até a medula e retorna para o músculo, a gente chama de arco reflexo, ok? O sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e gânglios que vão levar essas informações para o corpo todo, né? Informações que vêm ou da medula ou mesmo através do encéfalo, tá? Eles são formados por feixes, né, de fibras nervosas, então a gente tem cranianos e raquidianos, que estão no resto do corpo todo, e a gente tem também os gânglios nervosos, que são amontoados de neurônios que vão fazer a ligação ali entre os nervos, certo? E vão levar essas informações, tá? Essas informações, elas passam de um neurônio a outro através das sinapses, né, que são, eles não são ligados, então a informação passa por processos químicos ali que vão levar essa informação, então eles não estão encostados. Tem produtos químicos ali, substâncias químicas que vão levar essas informações, que são os neurotransmissores, ok? E claro, o sistema nervoso periférico também pode ser autônomo, né, dividido entre simpático e parasimpático, que são aquelas reações extremas quando o corpo se prepara, por exemplo, para uma fuga, né? E quando a gente retorna desse movimento, né, desse momento de estresse, a gente volta para o parasimpático, certo? Que daí volta tudo ao normal, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre o sistema nervoso dos mamíferos, a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado e até breve.